Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Que diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. Segundo o relato, de São Mateus, quando se refere a essa passagem do Evangelho, ela vai dizer que isso aconteceu em Cesareia de Filipe. Quem já morou na Terra Santa tem a Cesareia Marítima e tem a Cesareia de Filipe, ou quem já foi em peregrinação lá, provavelmente já deve ter visto. A Cesareia de Filipe fica lá no norte, lá em cima. Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver. Então está Jesus ali com os apóstolos, e aqui diz que ele estava rezando, retirado, em oração. E agora, depois de uma convivência de 3 anos, está se aproximando o momento em que ele deve ir para Jerusalém. Eu nem digo deve, ele tem que ir para Jerusalém porque ele precisa cumprir a missão dele. E a missão dele é essa de morrer pela nossa salvação. Então agora Jesus olha para os discípulos e diz: olha, na verdade é como se ele dissesse assim: depois desses 3 anos de convivência com vocês, o que é que o povo aí fora está falando de mim? Porque a fama de Jesus foi se espalhando, E ali fala que é por toda a Judéia, pela Galiléia e até fora, no território pagão, o nome dele estava em alta. Mas agora é preciso saber o que é que eles estão dizendo de mim. Olha, uns dizem que é Elias, outros João Batista e tal. Aí Jesus agora olha para eles e diz assim: olha, vocês que conviveram comigo durante esse tempo, você viu a multiplicação dos pães, vocês viram eu andando sobre as águas, milagres foram feitos. Então, diante do que vocês estão vendo de mim, o que é que vocês dizem? Eu sou quem, na verdade? E aqui diz que por uma inspiração de Deus, Foi Deus quem inspirou Pedro, porque, na verdade, nem eles sabiam dar ainda uma resposta concreta. Aí ele diz o Cristo de Deus, só que lá em Mateus fala o Cristo do Deus vivo, Aí Jesus fala: Pedro, isso aí que você falou foi o Pai que revelou, para dizer assim, você também não tem a compreensão, não. Mas aqui está a base nossa. Nós precisamos ter a clareza de quem é Jesus. Cada um tem uma visão. Tem gente que acha que Jesus é o meu curador, outros acham que Jesus é aquele que me dá as coisas, tudo que eu quero, aquele é para resolver os meus problemas.
Mas é preciso ter a clareza. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que naquele que foi crucificado está o enviado do Pai. Lembremos que há uns dias atrás, quando nós começamos o Evangelho de São Lucas, já começou mostrando Jesus entrando na sinagoga de Nazaré, e ali ele abriu o livro do profeta Isaías, e ali ele disse, né? O Espírito do Senhor me enviou, aí vai dizendo o que seria. Jesus fecha o livro, olha para o povo e diz assim: hoje se cumpriu esse oráculo. Então é o Messias, é o Salvador, é aquele que vem sofrer para nos salvar, tanto que no final ele diz: então agora eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Esse Filho do Homem que vocês estão aqui, Pedro acabou agora de dizer que é o Cristo de Deus, ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, porque vocês veem essa perseguição por parte dessas autoridades religiosas naquele tempo. Na medida que nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos vendo isso. Aí ele diz: deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O homem precisa chegar a esse conhecimento. Nós precisamos dar sentido à nossa vida. Nós só daremos sentido à nossa vida quando nós nos depararmos com Jesus e ver nele o nosso Salvador. E aí nós devemos conhecê-lo mais. Por isso que São Paulo, na carta aos Filipenses, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, eu tenho em conta de esterco tudo que eu aprendi até hoje, porque agora o que eu quero é conhecer cada vez mais Jesus Cristo, o meu Salvador. Vocês viram que na primeira leitura, como eu falei ontem, né? Salomão está no final da vida, depois de ter aproveitado tudo da vida que ele pôde aproveitar. Imagine 600 mulheres que o cara tinha. Agora ele chega no final da vida, olha para trás fazendo uma revisão de vida, porque pouco tempo resta dele agora. Já está na idade avançada, já está velho. Então agora ele diz assim, olha, vaidade das vaidades, nós vimos ontem. Aí agora ele diz assim: nesse mundo há tempo para cada coisa. Aí ele está dizendo, olha, teve tempo de matar, mas agora é tempo de salvar. E aí ele vai colocando, né? Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de destruir, tempo de construir. Mas ele não está dizendo que essa parte negativa teria que acontecer, mas é que aconteceu. Mas se agora, se nesse mundo há tempo para cada coisa, meus irmãos, em que tempo nós estamos agora? Não é tempo de pandemia, não. Eu sei que vocês já vão achar que é tempo de pandemia. Não. O tempo agora é o tempo de conhecer a Cristo. Esse conhecimento de Jesus precisa levar-nos a uma mudança de vida, porque o nosso tempo é curto. Olha o que o Salmo, hoje, o Salmo 143, diz assim: que é o homem, Senhor, para vós? E por que deles cuidai tanto assim, no Filho do Homem pensais? Como sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. Ontem nós vimos o Salmo 89 ou 90, de acordo com a tradução da sua Bíblia. E lá dizia, né, que os nossos dias são poucos também.
A duração da vida de um homem dura 70, no máximo 80. Independente de alguns terem chegado a 100, né? Esse dia eu vi uma senhora que chegou a 116 anos. Parabéns para ela, mas para mim não, eu não quero chegar nessa idade nunca. Mas se Deus quiser, o que é que eu posso fazer? Mas eu não quero chegar nessa idade. Tu está louco? Chegou a 116 anos, parabéns para ela, mas eu quero chegar no máximo a 70 anos, mas quem sou eu para querer? Mas se Deus quiser mais, não era o que eu desejaria, mas eu tenho que fazer a vontade dele. Mas a nossa vida, então ele está dizendo isso. Então, esse tempo que Deus nos dá, nós precisamos aproveitá-lo, fazendo o bem, numa vida santa, numa vida de conversão, porque, meus irmãos, não adianta dizer que Deus não existe. Deus não existe, não. Não vai mudar nada, Ele existe. Você dizendo que Ele não existe ou não, vai continuar existindo. E por isso nós precisamos levar uma vida em Deus. Tempo de conhecer a Deus. Depois que Jesus morreu na cruz e Ele subiu ao céu, nós temos um tempo entre a ida dele e o retorno dele. Ele virá um dia para o juízo universal, mas todos os dias eu já falei para vocês, Ele está vindo. E o pior é quando não se aproveita o tempo devido em Deus. Vocês se lembram que esses dias agora, eu falei que nós precisamos ver se nós somos honestos. E eu dizia o seguinte, olha, dá uma olhada ali na sua casa, aonde você mora, se as coisas que você tem, você adquiriu de forma honesta ou desonesta. Então eu dizia, o que você adquiriu de forma desonesta, dá um jeito de resolver isso, porque é tempo de honestidade, não é tempo de desonestidade, não. E parece que o que nós vemos aí constantemente é que o tempo é de desonestidade, né? Corrupção para lá e para cá, muita mentira. Não, o tempo não é da mentira, o tempo não é da desonestidade, o tempo é da honestidade, o tempo é de viver como filhos de Deus, e não como filho das trevas. Aí vocês se lembram que eu falei daquele cobertor, aquela manta? Eu disse que eu precisava ver, porque eu olhei lá no quarto e disse, a manta. Aí eu disse assim, aquela manta eu adquiri numa viagem de avião. Aí eu fiquei me perguntando, eu peguei, coloquei dentro da bolsa, escondido, eu falei com a comissária, ou o comissário, ou... Qual foi o outro, meu Deus? Se podia levar, obrigado. Aí... eu disse, olha, estou na dúvida. Vou procurar saber. Porque aí eu disse, como o tempo é de honestidade, não é de desonestidade, porque o meu tempo é curto, então eu tinha que verificar. Aí, graças a Deus, um membro da comunidade, né, mandou uma mensagem para mim, a Marcelene. E também uma pessoa também falou, disse assim, padre, eu tenho um amigo que trabalha como comissário de bordo. E ele falou o seguinte, que o senhor não precisa se preocupar, porque aquela manta está inclusa. E cada um resolve se quer levar ou não. Se não quiser levar, não tem problema. Se quiser levar, também não tem problema. Ele diz até que depois aquilo só é usado somente uma vez pela pessoa. Depois eles queimam ou jogam fora. Talvez leve também para dar para os pobres. Aí eu disse, graças a Deus, livre dessa. E eu até brinquei, agora eu vou pegar todas.
Graças a Deus, livre. Consciência limpa. Como você está empregando o seu tempo? O tempo agora é de conversão. O tempo agora é de mudança de vida. O tempo agora é de crescimento nas virtudes. O tempo agora é de ser santo. Esse é o tempo. E esse tempo pode ser muito pequeno para mim e para você. E como esse tempo é pequeno, porque em comparação à eternidade, esse tempo é curto mesmo. Então nós precisamos aproveitar esse tempo em Deus. É interessante como as coisas vão acontecendo comigo. Aí, quando eu vou ler o Evangelho no outro dia para fazer a meditação, né, para mim primeiro, né, porque primeiro é para mim e depois, porque eu sou padre, aí eu tenho que trazer para a missa também. Aí acontece algumas coisas que vai de acordo com o Evangelho. Aí, ontem, a esposa do meu primo, que está nessa questão de pandemia, aí ela mandou uma mensagem para mim. E ela dizia assim: José, me diz uma coisa, o senhor poderia me dar uma orientação? Olha, nesse tempo de pandemia, eu tenho percebido, nesse tempo de pandemia, eu tenho percebido que eu estou relaxando, porque ela e o esposo, eles são assim de igreja. Igreja fechada, a pessoa fica em casa, né? O que fazer? Eu estou percebendo que eu estou relaxando, eu não posso relaxar na minha vida com Deus, porque está ali cuidando de 2 filhos e de um tio meu, que é o pai desse primo meu, que ele pegou o vírus, mas escapou. Os médicos falaram que foi milagre, porque um homem de 79 anos, com tantas doenças, ele conseguiu sair de lá ileso e está bem em casa. Mas eu não estou sabendo como fazer. A outra parte, a parte material, escola, essas coisas, né? Tem ali aula por videoconferência, mas a parte religiosa, olha, os meus filhos não estão podendo ir na catequese. E o que é que eu faço? Rezei um pouco, porque, na verdade, ela estava dizendo assim: eu preciso aproveitar o tempo que Deus me dá para cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, do meu esposo e cuidar também do meu genro. O que é que eu faço? Aí eu disse assim, olha, aí mandei um recado para ela e disse assim: quanto à catequese das crianças, você vai lá no YouTube e tem a TV Arauto. E lá tem histórias para criança. Então, na TV Canção Nova, tem o cantinho da criança. Porque você vê que é um tempo corrido. Tem que ter um momento, tem que aproveitar, porque tem que cuidar da casa, tem que limpar, tem que fazer um monte de coisa. Antigamente se dava até tempo para pegar um livrinho, ficar ali contando história, né? Mas já que tem... Aí eu disse, porque tem várias TVs católicas, né? Não vou dizer que existe a TV católica por excelência. Cada uma tem alguma coisa que você pega aqui, pega lá, então dá uma olhada aí nas TVs católicas e vai vendo o que é que você pode ver. Aí eu disse, quanto à missa, o padre abriu, mas tem essa restrição, está começando a abrir, tem a restrição quanto a pessoas de idade, né? Não tinha nem lembrado que meu tio, como ele já se livrou, então me parece que quando a pessoa pega esse livro, ele já se torna imune, né? Mas, mesmo assim, na hora eu não lembrei, aí disse para ela, chegue lá na paróquia, pergunte para o padre se é possível ele participar, assim meio separado e tal. Mas, enquanto isso não acontece,
Entra nas TVs aí e vai assistindo pela televisão. Pelo menos o evangelho do dia vai entrando, né? Vai se ouvindo o evangelho do dia. Mas no YouTube também você coloca assim, ó, filmes católicos. Lá tem um monte de filmes para entreter, para o entretenimento. Dá lá, tem muitos filmes que você pode usar nesse momento. Reza o terço em família. Arruma um horário para que vocês possam rezar o terço em família. Olha, a melhor oração para se rezar em família é o terço. Pai Nosso, e responde. Ave Maria, e responde. Glória ao Pai. Né? Aí, às vezes, o pessoal quer fazer alocubrações de... Vai chegar um momento que você não vai aguentar mais, não vai ter mais o que rezar. A oração do terço. Filmes católicos, assista a missa pela televisão, enquanto não libera lá. Para as crianças, isso aqui. Essas histórias para a criança, cantinho da criança. Talvez tenha alguma TV que tenha outra coisa que esteja relacionada às crianças. Aí perguntei para ela, cara, eu dei algumas coisas, não tem como dar tudo, né? Porque também precisa organizar o tempo, porque não pense que vai dar para ficar o dia todo de joelhos aos pés do Santíssimo Sacramento, né? Não tem como. Tem que lavar, tem que passar, tem que dar comida. E às vezes tem pessoas que acham que para ser de Deus você tem que ficar o tempo todo, não. Tem as coisas também que precisam ser feitas do dia a dia. Eu disse para ela, você entendeu? Ela disse, sim, entendi. Ok. Organizar o tempo. Porque quem não organiza o tempo em Deus, vai organizar nas trevas. Vou dizer o contrário. Quem não organizar o seu tempo na luz de Deus, vai organizar o seu tempo na escuridão das trevas. Aí vai buscar coisas que não vai edificar a alma, porque o tempo agora é o tempo de conversão, é o tempo com Deus, é o tempo de mudança de vida. Como você está organizando o seu tempo? O que você tem feito do seu tempo? Está levando horas e mais horas em joguinhos, viciando-se em jogo, viciando-se na pornografia. É esse o tempo que você usa para usar droga. O tempo que você está usando é para adulterar, é para roubar. Porque, me desculpe eu dizer, tanto as redes sociais como as TVs por aí, estão ensinando a ser corrupto, estão ensinando a mentir, estão ensinando que Deus não existe, estão provando isso, que na verdade é uma prova mentirosa, porque não é uma prova verdadeira. Como você está usando o seu tempo? Porque, meus irmãos, pode ser que seja hoje, né? Você lembra que ontem eu dizia que todo mundo caminha para ir ao encontro de Jesus? Para onde vai, aonde caminha, está indo para Jesus, está indo para Jesus sempre. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, padre, tal pessoa, reza por ela, porque bateu a moto. Foi para a UTI, foi para o hospital, mas está nessa fase aí que não encontra lugar para ficar. Mas a minha preocupação, padre, é a vida que levou até agora.
agora está em coma. Foi pego de surpresa num acidente. Não aproveitou o tempo. A única coisa que se pode fazer agora é rezar. E as situações na vida dos santos, né? A pessoa estava lá já e já tinham até dito que estava morto, aí reza por ele, a pessoa vai lá, se ajoelha diante de Deus, a pessoa acorda, chama um padre, aí o padre vem, dá a unção dos enfermos ali, a pessoa se confessa, o padre dá a penitência e a pessoa fecha os olhos e morre. Mas essas coisas não vêm acontecendo nos dias de hoje, não, viu? Não está acontecendo, deveria estar acontecendo, mas não está. Estão vendo como é que nós precisamos aproveitar o nosso tempo? Nós nunca achamos que isso vai acontecer conosco. Poderá acontecer. Eu termino dizendo, né, imagina, eu sou padre, e em vez de eu aproveitar o tempo que Deus está me dando, eu levando uma vida errada. Ou vocês pensam que padre não leva a vida errada? Não tem padre levando vida errada, não? Vocês pensam que não tem missionários aí levando a vida errada, não? Perdendo tempo? Religiosos e religiosas, aqueles que são líderes de pastorais por aí, vocês pensam que não tem muita gente perdendo tempo, não? E poderia estar ganhando tempo em Deus, com Deus, levando uma vida santa e procurando viver a santidade? Infelizmente tem. Mas cada um cuida da tua vida, que eu tenho que cuidar é da minha. Como diz Vanúzia, né? Deixa a vida de Quelé. Ela nem sabe quem é Quelé. Mas para dizer assim, deixa a vida de Quelé e vai cuidar da tua vida. Então eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso aproveitar o tempo que Deus está me dando, porque eu não sei, né, o que pode acontecer. A Marisalva mandou um vídeo esses dias dizendo que tinha um padre celebrando a missa, ele estava lá celebrando, né? Parece que era na África, aí o padre foi ler o evangelho e começou, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, o povo foi respondendo. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar, né? O evangelho não era isso, mas estou só interpretando agora. Estava rezando num lugar retirado, aí tinha uns padres assim do lado, de máscara, né? As prevenções todas, para não pegar o vírus, né? Aí está lá. Aí quem diz o povo que eu sou, aí o padre deu um negócio assim, tentou ainda dar continuidade, caiu no chão, o povo foi atrás, morreu. Morreu anunciando o evangelho. Mas a questão, meus irmãos, não é morrer anunciando o evangelho. Eu posso anunciar o evangelho numa vida errada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.